pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gênesis capítulo 6, versículo 5, para você encontrar aí na sua Bíblia. Enquanto você encontra esta passagem, quero perguntar para você: você sabia que um pensamento errado pode matar uma pessoa? Sabia disso? Você sabia que a maioria das pessoas que atentam contra a própria vida, elas não queriam se matar? Elas queriam parar a dor, que era demais. E a grande parte das vezes não se trata de uma dor física. Se trata de uma dor moral, se trata de uma dor emocional, uma dor que nasce dos pensamentos errados, inclusive o pensamento de fazer o mal contra si mesmo. Para essa dívida que eu tenho, impagável, a solução é eu acabar comigo mesmo. Porque eu não sou amado, ninguém me queria, eu não fui desejado. Porque eu não encontro ninguém com quem dividir a minha vida. As pessoas não prestam atenção em mim, tudo deu errado para mim, eu sou uma pessoa triste, eu sou uma pessoa derrotada. Olha, tem muitas pessoas que padecem com esses pensamentos. E olha o que diz a palavra de Deus em Gênesis capítulo 6, versículo 5. O Senhor viu que a maldade dos homens era grande na terra, e que todos os pensamentos de seu coração estavam continuamente voltados para o mal. Repito, o Senhor viu que a maldade dos homens era grande na terra, e que todos os pensamentos de seu coração estavam continuamente voltados para o mal. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Porque quando nós não estamos com Deus na nossa vida e no nosso coração, meus irmãos queridos, continuamente os nossos pensamentos se voltam para o mal. Isso é comigo, isso é com você. Até sob a justificativa de que nós estamos pensando essas coisas para nos prevenirmos, para nos protegermos, para nos anteciparmos aos perigos, para tomar cuidado com pessoas cruéis, com pessoas ruins. Ok, tudo bem. Mas você já percebeu que são pensamentos que continuamente estão voltados para o mal? Então nós ficamos em perspectiva do mal. Uma pessoa que não permitiu que o Espírito Santo repousasse sobre a sua vida e viesse curar a sua história, as suas lembranças, as lembranças do seu passado, estão continuamente voltadas para o mal. A pessoa se lembra muito mais as coisas tristes, os sofrimentos, o abandono, as agressões, os abusos, até situações em que ela se lembra que, pelo menos do ponto de vista dela, os pais preferiram aquele filho a ela, preferiram o irmão, preferiram a irmã. Os sentimentos de abandono, as negligências, as oportunidades roubadas. Eu podia ter sido feliz se eu tivesse me casado com aquela pessoa, mas os meus pais interferiram. Eu podia ter sido feliz se eu tivesse feito o curso que eu queria, mas a minha família quis direcionar a minha faculdade. E a gente fica, em função daquilo que já foi e que já não se remedia mais. Tem que virar a página. E os nossos pensamentos ficam presos a isso, não é? Presos a uma perda traumática que nós sofremos, porque alguém arrancou de nós algo que era importante para a nossa vida, alguém arrancou de nós alguém que nós amamos, ou porque ganhou o afeto da pessoa e levou embora, ou porque matou a pessoa. Não é? Eu não estou julgando aqui
se é justo ou não o pensamento que você tem. Estou dizendo para você que quando nós não abrimos para Deus as portas da nossa alma, quando nós não abrimos o nosso coração para o Senhor, quando nós não nos colocamos na presença de Deus em oração, o que povoa a nossa alma são os pensamentos negativos, os pensamentos orientados para o mal. O Senhor viu que a maldade dos homens era grande na terra, maldade fora, e às vezes maldade dentro da gente. E que todos os pensamentos do seu coração estavam continuamente voltados para o mal. Veja, esse é o retrato de uma pessoa que se abstém de Deus. Que senão daqui a pouco aparece um falando assim, mas no meu coração, meu pensamento é só Jesus. Mas não é disso que está falando. Está tratando de pessoas que não tiveram seu encontro com Deus, de que não abriram a sua vida para Deus, porque essa passagem do Gênesis, ela está mostrando justamente o que se abateu sobre a humanidade quando o ser humano fez a escolha de viver uma vida sem Deus. Aí a palavra de Deus em Filipenses, no capítulo 4, versículos do 6 ao 9, diz assim para nós. Deixa eu achar aqui o 6. Não vos preocupeis com coisa alguma. O que é se vos preocupar? Não encher os seus pensamentos de ocupação vazia, de ocupar a sua cabeça com algo que não aconteceu e que provavelmente nem vai acontecer. Não vos preocupeis com coisa alguma, mas em toda ocasião, apresentai a Deus os vossos pedidos em oração, em súplicas e acompanhados de ação de graças. Qual é o remédio para a preocupação? Qual é o remédio para os pensamentos ruins que enchem a sua cabeça? Olha o que a palavra de Deus está nos dizendo. Depois de nos mandar não nos preocuparmos, é uma ordem? É uma ordem. Porque a preocupação não traz nenhum benefício para você. A preocupação te joga lá embaixo. A preocupação vai acabando com seus nervos, vai acabando com seu estômago, vai acabando com seu intestino, vai acabando com a sua saúde mental, vai acabando com seus relacionamentos. Mas a custa de preocupações? Sim, porque enquanto você está preocupado, você não se ocupa das pessoas, você não se ocupa do presente, porque a preocupação é uma ocupação em relação ao futuro. Quem se preocupa, se ocupa? Sim, se ocupa do que não existe ainda. E qual a consequência disso? O que existe fica abandonado, porque você não tem força para cuidar das duas coisas. Então a palavra de Deus nos diz assim, não vos preocupeis com coisa alguma, é uma ordem. Mas ela nos dá os meios para cumprir esta ordem. Qual é o meio? Em toda ocasião, apresentai a Deus os vossos pedidos. Tem alguma coisa infernizando você? Tem alguma coisa enchendo a sua cabeça? Tem alguma coisa transtornando a sua alma? Tem algo que está tirando você do sério? Um pensamento que está te obcecando, que você já não sabe mais o que fazer? Apresentai a Deus o seu pedido. O que é que você quer de Deus em relação a isso? Aprenda a pedir. E eu digo, se você tem dificuldade de pedir diante dessa perturbação que te incomoda, escreva. Ai, Márcio, mas eu não sei nem pedir, imagina escrever. Você vai se surpreender o que acontece quando a gente reza com caneta e papel na mão. Você vai se surpreender. Olha, nessa peregrinação que eu fiz para Fátima, os santuários marianos, que nós fomos em Fátima, em Medjugorje, numa das aparições de Nossa Senhora em Medjugorje, ela mandava um recado para aquelas pessoas.
tinha uma pessoa lá que escrevia cartinhas para ela, e parou. E o recado era que ela sentia falta das cartinhas que a pessoa escrevia. Poxa vida, eu fiquei pensando comigo, se Nossa Senhora sente falta das cartinhas que a gente escreve, quanto mais Deus, né? Quanto mais Deus. Porque a gente, quando escreve alguma coisa para Deus, a gente não precisa de carteiro, gente. É imediato, está no papel, já está no coração dele. E às vezes é importante pegar caneta e papel para tirar de dentro de nós, transformar em palavras aquele pedido que vai ser remédio para o que está nos sufocando. Apresentai os vossos pedidos em orações e súplicas acompanhadas de ação de graças. Eu contei aqui outro dia que eu tenho lá no meu espaço de oração, no meu espaço de trabalho, eu tenho uma imagem de Nossa Senhora pequenininha. E os pedidos mais importantes, não é todo dia que tem pedido lá embaixo dos pés dela, não. São aqueles mais importantes. Aqueles do cotidiano, no meu bate-papo, é na minha conversa, na minha oração, assim. Mas os sérios, os graves, os difíceis, os impossíveis, é registrado em papelzinho. Eu dobro o papelzinho e eu coloco lá debaixo. E fica ali aos pés de Nossa Senhora, até a minha resposta encontrar oração. Vou te contar um segredo. Não tem nenhum papelzinho embaixo dos pés dela agora, porque todos os pedidos já foram atendidos. E eu lhe digo, tiro o papelzinho, às vezes, do pedido e ponho o meu papelzinho de ação de graças, o meu agradecimento. Nós temos que aprender, sabe, meus amigos, a apresentar as nossas preocupações a Deus em forma de pedidos, de orações, de súplicas, já acompanhadas de ação de graças. Qual é a consequência? A paz de Deus que supera todo entendimento. Mas eu não estou entendendo como é que isso pode resolver a minha questão. Exatamente. Por que você não está entendendo? Porque a paz de Deus que supera o seu entendimento. Essa paz que vai para além do que você consegue compreender, ela vai guardar o seu coração. Ela vai blindar o seu coração contra esses pensamentos perversos que brotam dos nossos desvios, dos nossos sentimentos tortuosos, mas também da semente maligna, da tentação. Porque o diabo semeia as suas mentiras dentro de nós. Ele semeia, ele não para também de trabalhar. E a paz de Deus guardará os vossos corações e os vossos pensamentos no Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, olha aqui, não se preocupar, mas se ocupar. Por que está escrito aqui? Por que não está escrito? Quanto ao mais, irmãos, preocupai-vos com tudo que é verdadeiro. Por que não diz preocupai-vos com o que é verdadeiro? Porque a preocupação diz respeito ao futuro. E você cura o seu pavor do futuro e as suas doenças emocionais ligadas ao futuro, como o pânico, a ansiedade, outros mais. Você cura, não é se preocupando de outras coisas, mas se ocupando de outras coisas. O que é que deve ocupar você agora, nesse momento? Quanto mais, irmãos, ocupai-vos com tudo que é verdadeiro, digno de respeito ou justo, puro, amável, honroso, com tudo que é virtude ou louvável. É isso que deve vos ocupar. Praticai o que de mim aprendestes e recebestes e ouvistes, ou em mim observastes, e o Deus da paz estará convosco. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, como é que eu faço diante desta palavra? Quando você perceber que um pensamento está causando em seu coração, você perceber que tem um pensamento ou alguns pensamentos que estão causando no seu coração
ira, ressentimento, frustração, sentimento de impotência. O que aquele pensamento está fazendo com você? Está te impedindo, porque está fazendo com que você sinta que você não pode. Eu não posso enfrentar essa situação, eu não posso enfrentar esta pessoa, eu não posso reagir a esta doença, eu não posso pedir esse socorro, eu não posso começar um novo trabalho, eu não posso começar a estudar nessa fase da minha vida, eu não posso por mim mesmo me sustentar, eu não posso. Quando você perceber que tem algum sentimento, algum pensamento, criando em você sentimento de impotência, fazendo você perder a sua esperança, fazendo você desanimar da vida, fazendo você desacreditar de Deus. Quando você perceber que tem um pensamento gerando em você culpa ou vergonha, tem uma coisa que você precisa saber. O pior que você pode fazer nesta hora, o pior, é você tentar frear esse pensamento. Eu não posso frear esse pensamento, não. Porque não adianta você querer frear esse pensamento. O segredo é você substituí-lo, você precisa trocar por outro. Porque querer frear um pensamento é pensar nele. E quanto mais você pensa nele, tentando evitá-lo, pior é para você, porque mais você se ocupa dele. E a mesma coisa em relação a alguns pecados nossos, sabe, gente? Caiu, pede perdão, levanta e toca a vida para frente, meu amigo. Porque se você for ficar se espizinhando e dizendo, não, eu não presto, não, eu não mereço o amor de Deus, eu sou uma pessoa ruim, eu caio sempre nos meus pecados. Olha do que os seus pensamentos estão se ocupando. Daquele pecado. Você está mantendo viva essa tentação dentro de você. Errou. Pede perdão a Deus com coração sincero, arrependido, levanta e olha para frente, não olha para trás. E se com você é assim, também precisa ser de você para com os outros também assim. Como é que é, Márcio? Se você precisa olhar para frente, não para trás, não force quem errou com você a ficar olhando para trás. Não porque você fez isso, porque você fez aquilo, porque o nosso relacionamento está do jeito que está, porque a nossa família, porque você. Você já viu a discussão de marido e mulher que não se respeitam e não sabem dialogar? Tem um jargão introdutório. Qual que é o jargão introdutório? Qual que é a jaculatória maldita de quem não sabe conversar dentro de casa? Porque você. Porque você. E o dedinho trabalhando. Porque você. Pare de fazer a pessoa olhar para trás. Você não disse que perdoou? Você não falou que vai avançar com a vida? Então avança com a vida. Avança com a vida. Para de ficar resgatando o lixo que vocês tomaram a decisão de jogar fora. Então é olhar para frente, não é ficar olhando para trás. Substituir essa lembrança péssima por algo novo que está chegando, por aquilo que você está construindo junto com esta pessoa. Então não é frear o pensamento negativo, pessimista, intrusivo, rancoroso, desesperado. Não é você frear, é você substituir, é você trocar. Mas eu vou trocar pelo quê? Por tudo que é verdadeiro, digno de respeito ou justo, puro, amável, honroso, com tudo que é virtude ou louvável. Deus nos ama tanto que a sua palavra nos deu os pensamentos verdadeiros com os quais nós devemos nos ocupar. Mas eu não sei com que eu vou encher minha cabeça. Então me permita, sem pieguismo, sabe? E sem ser raso demais, mas sendo objetivo e simples. Se ocupe com as verdades que estão na palavra de Deus, porque elas não falham.
Não falham. E olha, eu falei para você que tem sentimentos que fazem a gente sentir culpa e fazem a gente sentir vergonha. E são terríveis. Não são bons não, são terríveis. Não sentir culpa nem sentir vergonha não é o mesmo que não sentir arrependimento, tá certo? Não confunda culpa com arrependimento. Então, uma pessoa que não sente culpa e uma pessoa que não sente vergonha é uma coisa. Uma pessoa que não tem arrependimento, que não sente arrependimento, é outra, completamente diferente. O arrependimento é necessário. Sem o arrependimento, nós seríamos doentes mentais e emocionais. Se você não tivesse a capacidade de ter solidariedade, de ter compaixão, de ter empatia com as pessoas, se você não tem a capacidade de voltar atrás e admitir os seus erros, olha, isso é um sinal sério de necessidade de ajuda médica. Porque aí a pessoa sofre de psicopatia ou de sociopatia. É sinal de doença você não ter arrependimento, né? Doença mental e emocional. Mas é importante a gente entender que a culpa é uma maneira de você se agredir. E muito facilmente, é uma violência a si mesmo, viu? A culpa é uma violência a si mesmo. E muito facilmente, a culpa, que num primeiro momento você pode aproveitar, muito facilmente ela se degenera em complexo de culpa, que aí é uma doença. E a vergonha? A vergonha é uma forma de você se anular. Quando você não gosta do seu corpo, quando você não gosta do seu jeito, quando você não gosta das suas experiências de vida, quando você não gosta de quem você é. Isso é um jeito de você se anular. Deus não te fez para vergonha e Deus não te fez para culpa. Por que as pessoas têm muita dificuldade em assumir a própria culpa, gente? A pessoa aceita o castigo, mas não aceita a culpa. Você já percebeu isso? Posso até pagar, mas não fui eu quem fez. Vou até sofrer esse prejuízo, mas a responsabilidade não foi minha. E é. Às vezes a pessoa foi condenada diante de provas e ela diz, tudo bem, para acabar esse assunto eu vou pagar, mas a culpa não é minha. E está todo mundo vendo que é. Por que a pessoa não aceita a culpa? Porque nós fomos feitos para a inocência. Deus não te fez nem para a culpa, nem para a vergonha. Então, quando você nota um pensamento desses em você, em vez de você se confundir com esse pensamento e achar que esse pensamento é você, e você confirmar esse pensamento dizendo assim, eu sou assim, não, normal, é o meu modo de pensar. Pelo amor de Deus, para com isso. Em vez de dizer esse é o meu jeito de pensar, o que você precisa dizer é assim, opa, calma lá, isso aí é uma tentação que está contaminando tudo na minha vida. Você tem que identificar esse pensamento e dizer, não, eu não sou assim, pelo contrário. Agora, não adianta você lutar contra esse tipo de pensamento, porque quando você quer sumir com ele, quando você quer barrar esse pensamento, quando você quer dizer assim, eu não vou pensar mais nele, é que nem você criar uma barragem, um dique que retém as águas e elas vão se acumulando, chega uma hora que ela transborda por todo, vira um descontrole. O pensamento é a mesma coisa, quando você tenta frear o pensamento, ele se intensifica e fica. Você tentar assumir com ele simplesmente, você faz um favor para ele, porque ele cresce e fixa. Então como é que você faz? Você não luta contra ele, você promove outra coisa. Você troca esse pensamento ruim por um pensamento bom. Tem alguma coisa que está ocupando a sua mente e que está te pondo para baixo, te entristecendo, destruindo os seus nervos, te desestabilizando. Troque esse pensamento por outro. Como é que eu faço isso? Diga para você mesmo, diga até em voz alta, já chega. Basta, já deu. E busque um pensamento que seja diferente dele, que aponte para você um caminho.
Um pensamento que de alguma maneira te coloque no rumo da verdade e te faça subir. Você viu que a palavra de Deus não manda a gente se ocupar de uma fantasia, de um pensamento positivo. Não, olha o que ela diz que a gente deve se ocupar do que é verdadeiro. Porque o fato da gente querer estar bem não justifica a gente cultivar um pensamento falso. Não justifica. Então, qual é a força, a corda que vai me puxar para fora desse buraco escuro? Tudo que é verdadeiro. É isso que deve ocupar os seus pensamentos. É verdade? Então pode. É mentira? Está fora. Tudo aquilo que é digno de respeito. Isso que você está pensando, você pode contar para as outras pessoas sem ter vergonha? É digno de respeito? O que você está pensando é justo? Então fica. Agora, se é uma coisa absurda, se é uma coisa vergonhosa, se é uma injustiça, para com isso. É algo puro. É algo que você poderia contar para uma criança sem escandalizá-la. Então cultive dentro de você. Agora, se não é, arranque da sua vida. É algo amável o que você está pensando ou é algo detestável? Como assim? Isso que você está cultivando dentro de você faz você amar a vida e ajuda que os outros te amem, então é amável. Ou o que você está cultivando está fazendo você ter ódio das pessoas, ter ódio da vida e está tornando você uma pessoa detestável. Arranca, troca, não é? Aquilo que é honroso, aquilo que é virtude. A palavra virtude vem de força. O que tem que ocupar os seus pensamentos? Aquilo que te dá força. E não aquilo que rouba as suas forças, não é? O que acontece comigo, o que acontece com você, com a maioria das pessoas, é que nós não temos dimensão do que uma ideia errada, gente. Do que um pensamento equivocado pode fazer com a gente. Você não tem ideia do desastre que é um pensamento errado. Um pensamento errado leva a pessoa ao desespero. Um pensamento errado tira a pessoa do céu. Por isso que quando a Igreja Católica ela tem tanta cuidado com doutrinas e diz para você tomar cuidado com falsas doutrinas, com falsas religiões, porque a doutrina que está sendo ensinada é um pensamento, é um caminho, e aquilo pode levar você à destruição. Eu rezei por uma moça, já contei isso aqui no Sorrindo para a Vida. Ela era casada jovem e a criança nasceu com uma insuficiência. Ela passou dias acordada, tadinha. Um dia, vencida pelo cansaço, ela dormiu. E a criança broncoaspirou o próprio vômito e não chegou no hospital em tempo de ser socorrida, morreu. Alguém, querendo ajudá-la, levou-a nesses lugares que invocam coisas sobre a pessoa. E aquilo que veio disse para ela que a criança tinha morrido por causa dos pecados dela. Os pecados dela tinham sido castigados na criança. Com certeza não veio de Deus essa inspiração. Essa inspiração é diabólica. Como é que você sabe que é diabólica? Pelos frutos. Primeiro, que Deus é esse que se vinga dos pais nos filhos. A palavra de Deus diz que cada um colhe o que planta. A criança pode até sofrer com as consequências dos erros de um pai, de uma mãe, mas não é Deus quem castigou o pai no filho. Segunda coisa que aconteceu, essa moça não queria engravidar de jeito nenhum mais. Ela não tinha, o filho que ela tinha morreu, e ela não queria mais engravidar, porque ela não sabia se essa conta já estava paga, e se ela teria filhos para serem mortos por causa do castigo que viria para os filhos, por causa dos pecados dela, que nem que pecado é esse ela sabia, o que ela tinha feito tão grave na vida para merecer tamanho castigo. Você percebe o que um pensamento errado pode fazer com a pessoa? Essa moça estava moída, ela estava destruída, tadinha, dava dó. Eu tive a oportunidade de rezar por ela. E aí a gente vê o que é a presença de Deus e o que é a oração, entre o antes e o depois.
Então você que carrega esses pensamentos dentro de você e muitas vezes diz assim: mas eu queria tanto me sentir melhor. Tá bom, mas como você vai se sentir melhor se você está se massacrando? Se você está moendo a sua alma com essas acusações, com esses pensamentos ruins, mude a sua mentalidade. Mude a sua maneira de pensar. Pense de outro modo e você vai se sentir diferente. O que foi que a palavra de Deus fez comigo, com a minha vida, que me tornou uma pessoa diferente? Ela me ensinou a pensar diferente. Os pensamentos que eu tinha eram enganosos, eram equivocados, eram maliciosos, eram pensamentos que me levavam onde eu não queria chegar. Eu queria ir para um lugar, mas eu cultivava pensamentos que me levavam para outro. E quando Deus mudou isso dentro de mim, tudo na minha vida foi mudando, tudo. Olha, aí você vai vendo, gente, a maravilha de colocar em prática a palavra de Deus. Porque quando eu ia para o grupo de oração, me dava desespero quando terminava o grupo, que os coordenadores diziam assim: agora você vai colocar isso em prática. Eu não sabia como. Como é que eu vou praticar o que eu ouvi hoje? Traduzir isso na vida para mim era muito difícil. Até que eu fui entendendo que se a gente não põe na vida, não muda. E quando você vai vendo que o que você vai trazendo para a vida vai transformando a sua vida, é igual uma economiazinha que você vai fazendo, um dinheirinho que você vai juntando, de repente você vê que você tem capacidade de economizar, você vê que o dinheiro vai conseguir permitir que você realize um sonho, você vai ganhando gosto, aí você só quer pôr na vida, quer pôr em prática, não é? Então, quando uma pessoa descobre que ela pode escolher o que ela vai cultivar no seu coração, que ela pode escolher o que ela vai cultivar na sua mente, quando ela entende que aquilo que ela pensa afeta diretamente aquilo que ela sente, e que a sua forma de sentir, é claro, que vai impactar na sua maneira de agir. O que você pensa afeta o que você sente. E o que você sente impacta na sua maneira de agir. O que você sente impacta nos seus relacionamentos. É muito difícil você agir bem com uma pessoa com a qual você se sente mal. Você sabe disso, não é? Então o seu sentimento, ele impacta na sua forma de agir, na sua maneira de viver e, consequentemente, vai afetar os resultados de tudo que você faz. Mas são só sentimentos. Vai afetar o resultado de tudo que você faz. Por isso, tem que trocar. Então, nesse momento, pouco a pouco, quando você descobre isso, você vai se libertando, né? Mas em casos mais graves, alguém poderia perguntar assim: Márcio, eu entendo, estou te escutando, gosto da ideia, mas eu já tentei, por que isso não funciona comigo? Porque só funciona quando o pensamento que você se propõe é verdade. Não adianta você se propor uma mentira. Eu quase morri de rir quando eu vi um episódio da vida do Padre Pio. Que alguém chegou para ele, o Padre Pio teve os estigmas, não é? As chagas nos pés e nas mãos como Jesus. Isso aconteceu de forma mística, nos seus momentos de oração com Deus. Deus deu a ele como um presente esse sofrimento, porque doía, as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele virou objeto de estudo, porque ele não está muito distante do nosso momento presente, a ciência já estava bastante avançada. Então foi lá um desses médicos para conversar com ele e disse para ele o seguinte: olha, é de tanto o Senhor mentalizar as chagas de Cristo que as feridas se abriram nas suas mãos e nos seus pés. O Senhor fica toda hora olhando para a cruz, o Senhor fica toda hora pensando nas chagas de Jesus, o Senhor fica sentindo essas chagas, por isso que se abriu nas suas mãos e nos seus pés. O Padre Pio olhou para ele e disse assim: e por que o Senhor não põe uma vaca diante dos seus olhos e mentaliza uma vaca para ver se lhe crescem os chifres? Boa, né? Esse aí é o Padre Pio. Não adianta você se propor um pensamento que seja mentira,
porque ele não vai mudar a sua realidade a não ser de forma negativa. Então só funciona quando o pensamento que você se propõe é verdade. Porque se for mentira, você não vai acreditar nele. Você não vai acreditar. E eu preciso lhe dizer que você só vai conseguir acreditar nas verdades de Deus que estão na palavra de Deus, se antes você acreditar no Deus da palavra. Você não vai conseguir acreditar nas verdades da Bíblia se você não acreditar primeiro nesse Deus amoroso, maravilhoso, que quer o seu bem e que te deu essas verdades. Ponha a sua fé em Deus. Como? Como é que eu vou pôr a minha fé em Deus? Fale com Ele. Fale com Deus. Conte tudo o que está te acontecendo. Abra o seu coração. Peça o dom da fé. E os pensamentos de Deus que estão na palavra de Deus vão tirar você de qualquer buraco escuro. Deus te abençoe.